Ok. Já veio aqui para mim, já que está sendo É, gravado. né? É. É. E tá vendo aí a minha tela, né, de compartilhada, certo? Uhum. Então, tá bom. Então, seja muito bem-vinda oficialmente à nossa reunião de unidade de hoje. Célia, parabéns, viu, por você estar aqui. Obrigada pela sua ilustre presença, né? Porque você estando aqui, a gente consegue online compartilhar, trocar ali conhecimento, né? A reunião de unidade, ela não é só para eu ensinar, mas é para a gente trocar, né? E quando tem essa troca, quando tem perguntas, troca de conhecimento, a gente cresce muito mais do que quando a gente assiste somente gravado, né? Porque quando a gente vai assistir gravado, a gente muito provavelmente vai estar fazendo outras coisas e não prestando atenção como a gente fica aqui no online, né? Então, parabéns. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é as promoções do mês. Você já viu todas as promoções que nós temos esse mês? Nossa, menina, eu não vi, sabia que esses dois produtos, por isso que o pessoal tá fazendo bastante vídeo, né, da Sim, máscara em exato. gel, né? Exatamente. Então, nesse mês, nós temos essas promoções da Lucre Mais. Então, essas promoções Lucre Mais, elas são aquelas exclusivas para nós consultoras. É o valor que nós consultoras temos disponível no sistema e vamos pagar ainda desse valor menos a porcentagem de desconto do pedido, que vai de 40, 35, 30 ou 25% de desconto. Então, a máscara de sobrancelha que é aquele produto que ele parece uma máscara de cílios, o aplicador, só que é bem menorzinho e ele penteia já os pelos da nossa sobrancelha, ao mesmo tempo que ele dá uma preenchida, porque ele tem cor. Então é um produto super prático para quem gosta ali de praticidade na hora de dar aquela ajeitada na sobrancelha. Fora que ele também deixa, né, os pelinhos no lugar, não fica aquele pelo solto, que às vezes fica, né, um para baixo, um para cima. Então, ele já define a linha e mantém os nossos pelos ali da sobrancelha no lugar. Então, nós temos ali dois valores, que ele está para consultoras normal, de R$ 54,90 por R$ 49,90, menos o desconto. E para quem está no círculo rosa, ele está mais barato ainda, R$ 44,90, menos a porcentagem do desconto. E nós temos eles em três tons. Nós temos o blonde, o dark blonde e o dark brunet. O dark brunet, ele é bem pretinho para quem tem aquela sobrancelha bem preta, cabelos mais escurecidos. O dark blonde seria para as pessoas médias, por exemplo, eu usaria um dark blonde, que está ali na casa dos beges, né, mais ou menos. E o blonde seria para aquelas pessoas que são mais claras, seriam ali aquelas que usam as bases Ivory, tá? E aí, o outro produto que nós temos também, que está mais barato para nós consultoras, é o nosso sérum facial renovador de vitamina C mais vitamina E. A vitamina C é um dos produtos aí que já tem, né, um dos ativos, inúmeros benefícios, um dos mais usados aí no ramo dos dermocosméticos. Só que neste sérum nós combinamos a vitamina C junto com a vitamina E. As duas juntas, elas potencializam a ação uma da outra. Então, esse sérum, ele vai trabalhar a questão da reparação das células, da produção de colágeno e elastina, dá ali a melhora também na suavização do tom da pele, tá? E ele também tem o complexo Time-Wise 3D, que tem no nosso kit Sistema Time-Wise 3D. Então, é um produto dermocosmético, assim, de alta tecnologia. Esse produto, ele demorou desde a criação, desenvolvimento, até ser lançado 10 anos, para você ter uma noção do quanto esse produto ele foi estudado, testado antes de ser lançado, tá? E agora, nesse mês, ele está na promoção para nós, de R$ 169,90, que é o valor de catálogo, para nós consultoras. Nós vamos comprar R$ 146,90, menos a porcentagem de desconto. Para quem está no Círculo Rosa, ele está mais barato ainda, R$ 139,90,
menos a porcentagem de desconto. E para quem é do Círculo Rosa Plus, que é a consultora consistente de pelo menos 4 meses comprando pedidos que atingiram até ali dentro do mês 40%, está por R$ 134,90 menos a porcentagem de desconto ainda, tá? Então, essas promoções Lucre Mais, o que que acontece? Você tem que adicionar na sua sacolinha, sabe quando a gente está lá no seu pedido? Você tem que adicionar na sua sacola pelo menos R$ 800 em produto. Então, chegou lá, atingiu os 30%. Coloquei R$ 800 de produto na sacolinha. Não é o valor que eu vou pagar, o valor que está lá no sistema, que seria, né, o da venda de catálogo. Então, coloquei R$ 800 lá, aí eu vou lá e insiro esses produtos, porque aí ele vai contabilizar e considerar esses valores de desconto para os valores de Círculo Rosa. Então, assim, se você é do Círculo Rosa, mas você está passando o seu primeiro pedido, você não chegou nos 30%, ele não vai. E você colocar o gel de sobrancelha, você não vai estar pagando 44 menos o desconto, ele vai considerar os R$ 49,90. Entende? Então, a gente precisa adicionar na sacolinha primeiro 800 em produto, depois adicionar esses produtos para que ele considere esse valor do Círculo Rosa. Porque a consultora de Círculo Rosa é aquela que faz pedidos de 30% para cima. Então, não faz sentido ele te dar o desconto abaixo disso. Certo? Uhum. Aí nós temos esse mês, e aí essas promoções, né, não só essas como as outras que eu vou falar, é a oportunidade que nós, consultoras, temos de começar a fazer o nosso showcase, por exemplo, para que a gente possa fazer demonstrações para as nossas clientes, né? E quando a gente pega no começo, a gente não tem dinheiro para ficar pegando um para você e um para demonstração. Então, o que que você pega para você? Você usa depois ali, ele vira a sua própria demonstração, né? Então, a Mary Kay, ela trabalha com um número mais ou menos do seguinte: a cada um produto que você pega para você, para o seu showcase, você tem que vender 2 para pagar o custo desse. Certo? Então, quando você vai comprar algo para o seu showcase, você já tem que ter essa mentalidade. Você não vai comprar só 1 ou 2, porque se você vai pegar um, você vai ficar só com um pronto entrega. Você precisa comprar pelo menos 3, porque um você vai pegar e esses 2 vai pagar o seu custo. Entende? Então, é a oportunidade de você começar a montar o seu portfólio de produtos. Então, todo mês tem mais de um produto em promoção que a gente paga mais barato. Então, escolhe ali o que faz mais sentido para você, ou tem condições de comprar, pegar todos eles para demonstração para você. Então, pega, porque é daí que você vai fazendo mais dinheiro. Além Eu de tenho comprar os mais dois, barato. sabe? Hã? Eu já tenho os dois. Tem? Tenho Muito os dois. bem. Então, fala aí deles esse mês para você lucrar mais, porque esse valor, para nós consultoras, mas para cliente, você vai vender por R$ 54,90, a não ser que você queira fazer uma promoção exclusiva para as suas clientes. Então, você pode, por exemplo, hoje eu falei com uma cliente minha que ela comprou para ela e uma vez ela comprou para a amiga dela também. Ela fez a propaganda e a amiga dela quis. Aí eu mandei uma mensagem para ela hoje. Eu falei, fulana, eu consegui um desconto na Mary Kay daquele produto, item que você gosta. Então, de R$ 54,90, estou falando só para você, né? Exclusivamente para você. Esse mês eu consigo fazer um valor X. Você gostaria de aproveitar essa condição? Mas eu falei para ela, né? Que é a minha cliente ali, que eu decidi fazer isso para ver se ela já aproveitava para pegar mais, entendeu? Então fica a critério aí também de cada um. Certo. Aí nós temos as nossas promoções. Tá aparecendo aí? Tá. Tá. Menina, Manu, esse perfume amarelo é maravilhoso. É Você tem? gostoso, né? Nossa, eu amei. Amei ele. Maravilhoso. É cheiro de rica mesmo. É. É uma joia, né? Já a embalagem dele é uma joia. Então, esses produtos aqui que eu estou mostrando agora são os produtos que são exclusivos para as clientes, né?
Então, são produtos que estão no catálogo. Lembrando que nesse mês de agosto, o catálogo digital, ele tá diferente do mês passado, porque entrou alguns produtos em promoção que não estavam no catálogo do mês anterior. Então, a gente tem o catálogo digital, se você ainda não tem, pode pedir, né? Quem estiver assistindo. Lá no grupo da unidade eu mando todo começo de mês também. E tem o catálogo físico, se eu não me engano, os pedidos que estão sendo feitos esse mês já está vindo com o catálogo físico atualizado também, tá? Então, o que que nós temos? Nós ainda temos as promoções de batons e nós temos algumas coisas que foram inseridas a mais, como o corretivo Yellow, que está aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, e o nosso peeling de cristal, também está aqui o nosso kit microdermoabrasão, tá? Então, esses dois produtos estão com muito desconto. Então, é o momento da gente investir o quê? Na divulgação desses produtos. É o momento de investir no seu provador, para você começar a usar e virar o provador para suas clientes. É nessas oportunidades que a Não tô gente vai vendo. construindo o nosso showcase. São nessas oportunidades que a gente investe. Por exemplo, isso daqui nós vamos pagar R$ 174,40 menos 40%, num pedido de 40%. A gente vai pagar R$ 105 nisso daqui. Depois, a gente vai vender ele, o valor normal é R$ 209,90. Você vai lucrar mais que 100%. Entende? Então, é para você comprar aí, para você trabalhar por pelo menos 6 meses para atender as suas clientes, as novas clientes. O corretivo Yellow tá muito barato, porque ele tá de R$ 46,90 por R$ 34,90. Então, olha só, se a gente usar R$ 34,90 menos 40%, a gente está pagando R$ 21 nisso daqui. Se a gente vai vender depois a R$ 46,90, que é o valor dele, porque essa promoção é só hoje, é só nesse mês de agosto, a gente vai lucrar R$ 26. Então, mais que 100% novamente de lucro nos produtos, tá? Boa noite, Su. Boa noite. Tinha alguém que tinha entrado aqui e depois saiu. Acho que foi só a Sueli que entrou, eu não vi outra pessoa. Pode ser. Um adendo também para os batons, né? Que temos aí unidades limitadas por consultora. Então, nesse mês, nós só podemos comprar 2 matíssimos, que é o bastão em mate em bala. É 2 unidades, independente da cor, tá? Só que tem várias cores que já estão esgotadas. Então, assim, compra 2 cores aí da que você mais vende. Sugestão: Nude Passione ainda tem. É um dos que eu mais vendo, então compensa, você pega 2 dele. Aí nós temos 4 do cremoso. Então, os cremosos você pode pegar 4 unidades. Se eu tiver que recomendar, pega a Shell, que é o que mais vende, né? O nude clássico. E também do mate líquido, a gente também pode comprar só 4 unidades. Cores que eu vendo muito é o Taupe Det, o Lilac, o Shy Adore You saiu agora e Pinking of You. Então, são cores assim também que eu vendo bastante. E nós temos também as outras, a máscara de argila rosa, que continua na promoção, ela estava o mês passado, e é uma máscara aí de hidratação, nutrição, de acalmar a pele. Então, é super indicado para quem tem aí a pele sensível, a pele mais normal a seca, principalmente agora nesse período de inverno, que já está quase virando verão, né? E a última coisa que mudou aí também, né? Mudou. São os lançamentos. Então, o que que nós temos aqui? Ainda mantém, né, o lançamento dos delineadores líquidos. Lembrando que temos 3 cores, o azul e o verde, que são metálicos, e o preto, ele é sem brilho, né, não é metálico, e é à prova d'água. Então, são produtos aí que vão... O preto, ele é linha regular, não é edição limitada, então ele vai ficar no catálogo.
e é a prova d'água. Então, as mulheres que gostam aí de usar delineador gostam bastante desse tipo de produto. A nova fragrância masculina. E aí, os lançamentos é o quê? Bálsamo. Os bálsamos nós temos em duas cores, nude e ele no vermelho. O que que é o diferencial desses bálsamos? Além deles terem a vitamina E, que é muito famosa e poderosa na questão de condicionar e hidratar a pele, eles também têm óleos vegetais que ajudam ali a manter a umidade e hidratação dos lábios. Então, uma coisa potencializa a outra, por isso que ele é diferenciado, tá? Das outras marcas e coisas que tem no mercado, fora que o preço dele é super acessível. Então, ele tá R$ 34,90 e nós podemos comprar 10 unidades por cor. Então, 10 do nude e 10 do Red. Sugestão: compra as 10 unidades, porque você vai vender isso. Você pode ainda oferecer para essa cliente que comprar com você o Red, por exemplo, o lápis de contorno labial. Gente, fica lindo. Passa o lápis de contorno vermelho, dá aquela esfumada assim com o dedo mesmo, faz um vai e vem assim, e passa o bálsamo Red, fica lindo, maravilhoso. E o nude, você pode usar o lápis nude se você ainda tiver aí para oferecer pronta entrega para sua cliente, né? Outra coisa, você que compra num pedido de 40%, por exemplo, é a mesma coisa do mesmo valor do corretivo amarelo. Você vai pagar R$ 21. Então, às vezes, você pode dar de presente esse bálsamo para uma cliente sua que comprar um tratamento de pele completo, sabe? Comprar Time Wise, o kit Time Wise mais o peeling de cristal, por exemplo, agora. Então, você pode divulgar. Compre, né, o seu kit pele dos sonhos e ganhe de presente, ganhe um presente especial, e aí você dá para ela de presente. Então, você pode também usar desse produto para presentear as suas clientes. Eu estou com a ideia de as minhas clientes de consórcio. Então, para todas as participantes do consórcio, no último mês eu vou dar de presente para elas um bálsamo. Então, são cores assim, nude ou vermelhinho, que todo mundo usa e elas vão amar e vão se sentir super assim, importantes, né? E temos também o nosso gel suavizante de olheiras, que eu vou depois falar um pouquinho dele aqui também com vocês, que é maravilhoso. Eu tive uma cliente que me procurou nova, que a oftalmologista dela recomendou para ela esse produto aqui. Então, olha que bacana, né? Uma médica. Às vezes a gente fala que dermatologista não indica Mary Kay, né? Mas o oftalmologista, ó, tá indicando esse produto topíssimo. E lembrando que ele é edição limitada, então ele vai acabar. E depois que acabar, não adianta reclamar. Então, se você não comprou um para você, para experimentar, compre e já compra lá. 3, um para vender, pelo menos, e 2, um para você e 2 pronta entrega para pagar o seu custo desse daqui. Ô, Manu, você Pode tirou um falar. para você, né? Uhum. O que que você tá achando? Eu ainda não consegui abrir um para mim, mas essa semana eu vou abrir. Eu adorei, Su. E aí eu quero dar uma dica, né? A gente fala muito sobre a questão dos produtos da Mary Kay serem diferenciados, e uma das diferenças, né, que a gente fala é que os nossos produtos estão em bisnaga ou válvula pump para evitar a contaminação. E aí veio esse produto, ele não tem, né, assim, nada para a gente pegar ele, e até então eu estava também pegando com o dedinho assim, certo? E isso não é o mais indicado, não é o legal. Então, como que eu estou fazendo agora? Com o cotonete. Pega um cotonete limpo, pega um pouquinho aqui do cotonete, e aí eu distribuo aqui, e depois venho com o dedinho e faço a aplicação, para não colocar o dedo dentro do potinho. Então, você pode e deve também indicar dessa forma para as clientes, tá? Que é mais Uma adequada à ideia higiene. também, então, Manu, é também lá na seção 2 comprar aquelas espátulazinhas branquinhas e a hora que for entregar para cliente, né, entregar com uma daquela também.
que você acha? Sim, só que aí o que acontece? Aquela espátulazinha, ela teria que higienizar, né? Toda Sim, vez que ela fosse colocar lá. E aí acho que não vai ser tão prático. Então eu gostei da ideia do cotonete porque é algo descartável. Ela vai verdade. pôr ali e vai jogar fora, né? Verdade. Eu pensei Uhum. também na espátula. Tanto que para fazer as minhas umas demonstrações, uma sessão que eu fui, eu peguei a espátulazinha. Só que aí eu tava com meu álcool 70, então cada vez que eu pagava aqui, eu borrifava e limpava com álcool 70, sabe? Mas eu gostei da Uhum. do cotonete por causa disso, a praticidade. Pegou Sim, e joga fora. É descartável, né? sim. Não, isso é verdade. Então, agora, por que eu estou aqui toda de roupinha de skincare, né? Porque eu quero falar com vocês e fazer na prática o nosso peeling de cristal, né? Tem muitas dúvidas sobre como usar esse produto, qual é a ordem de aplicação, para que ele serve exatamente. Então, vamos lá. O nosso sistema TimeWise 3D, que é o gel hidratante diurno, noturno e área dos olhos, eu falo que ele é o básico. Ele é aquele arroz com feijão de todo dia, ele é aquele varrer e passar pano na casa, sabe? Que é aquela limpeza, aquele cuidado que a gente faz todos os dias, o básico. Só que a gente sabe que de básico ele não tem nada, porque além de fazer as funções de limpeza, tonificação, hidratação e proteção, que é as etapas que os dermatologistas e cientistas nos recomendam para todas as pessoas todos os dias, ele é um poderoso tratamento anti-idade, antioxidante, prevenção do envelhecimento precoce da nossa pele e clareador de manchas, certo? Então, ele é um básico que já é top. E aí, o que acontece? A gente precisa, não tem uns dias que a gente precisa fazer faxina em casa? A gente varre, passa pano, né? Todo dia, vamos dizer. Mas chega um dia na semana que o negócio está encalacrado, né? A sujeira vai aparecendo, você começa meio que sujar na hora de limpar, e a gente precisa dar aquela faxina, jogar aquela água, levantar os móveis, né? E dar aquele faxinão de jogar água, não precisa? As donas de Sim, casa vão entender, né? claro. Então, é aí que entra o nosso peeling de cristal, o kit microdermabrasão. É como se ele fosse a faxina da nossa pele. O sistema TimeWise 3D faz ali todo dia aquele básico e o peeling de cristal vem para fazer a faxina. Então, nós temos dois produtos nesse peeling. O primeiro é o nosso passo 1, que é o refinar. O que esse produto vai fazer na nossa pele? A primeira função dele básica é o quê? Um lixamento. No popular mesmo, é lixar a nossa pele. E por que a gente precisa fazer essa etapa? Porque todos os dias nós estamos eliminando células mortas pela superfície, pelos poros da nossa pele, que é onde a pele respira. Todos os dias tem células morrendo e células nascendo. E essas células vêm vindo mortas todas para a superfície. Então, todo dia a gente elimina milhares e milhões de células mortas. E isso vai acumulando na nossa pele. O nosso gel 4 em 1, ele já faz uma microesfoliação, porque ele tem aquelas bolinhas, né? Aquelas microesferas. Só que é uma esfoliação delicada e leve, por isso que pode ser feita diariamente. Aqui, nós vamos fazer a faxina, nós vamos lixar a pele, nós vamos remover essa pele morta que vai acumulando aqui, para que dê vida e força para a pele saudável vir lá atrás, entendeu? Então, ele vai o quê? Deixar a nossa pele mais lisinha. Nessa região que a gente tem uma concentração maior de poros, que é aqui, nessa parte da bochecha, no queixo, onde a gente tem, às vezes, cravinho, na testa, no nariz, aquele nariz de moranguinho que a gente fala, né? Que é onde fica pretinho ali o cravo. Esses cristalzinhos que tem nesse passo 1, ele vai entrar ali, pensa que aqui é o poro, o cristalzinho, ele entra aqui nessa bordinha, nessa parede, então ele faz uma limpeza melhor que o gel de limpeza ali não faz.
né? Então, por isso que ele tira aquele aspecto de cravinho tudo preto, porque ele faz a limpeza. Porque o que é aquele negócio preto que a gente tem de cravo? É sujeira. Não tem outro nome. É sujeira, é um monte de bactéria, poluição que vai entrando e ficando parado ali nos poros da nossa pele. Então, quanto menos a gente cuida da nossa pele, mais contaminada ela vai ficando, sabe? Então, esse produto vai fazer toda essa limpeza mais pesada também nessa parte. Imagina as nossas linhas de expressão. Elas estão aqui. O que é a linha de expressão? Pensa que é um vinco. E aí aqui ainda vai acumulando célula morta. Então isso vai ficando o quê? Mais grosso ainda, com mais coisas aqui. Então vai acentuando também as nossas linhas de expressão. Por isso que quando a gente faz ele, se a pessoa tem até uma linha mais profunda, ela pode dar aquela esticadinha assim mesmo, sabe? E passar dentro da linha para poder remover ali de forma mais eficaz ainda as células mortas que tem nessa região. Então, esse produto aqui, ele vai deixar a nossa pele mais lisa. E pensa, se a gente tem um monte de células mortas acumulando, a gente vai fazendo camada. E aí, você faz o sistema Timewise 3D, aí às vezes a sua cliente já comprou um booster, né, um sérum, só que aí ela tem essa camada de pele morta que ela não está eliminando e esfoliando. Então, o que acontece? Todos os ativos que a gente coloca de um booster, de um sérum, que são produtos aí maravilhosos para potencializar o nosso tratamento, ele tem que passar por uma barreira de pele morta ainda até chegar à pele saudável. Então, fazer essa esfoliação vai com certeza potencializar o uso dos outros produtos também de booster, sérums e até, inclusive, os ativos que tem aqui nos nossos produtos do sistema Timewise 3D mesmo, tá? Então, esse produto, ele vai ter todas essas funções. É muito benefício e é um produto que a gente já sente na hora. É você fazer uma aplicação, é você investir num negócio desse daqui e você vender 10, 20, 30, depende do volume que você vai demonstrar para a pessoa, né? Ô, Manu, você usa ele, o passo 1, antes do 4 em 1 ou depois do 4 em 1? Não, é sempre depois, Su. Mas você já fez o teste, usar ao contrário? Não, porque baseado do princípio que primeiro a gente limpa, remove aquela camadinha ali, impurezas e tudo mais, para depois a gente vir com a esfoliação, para remover a pele morta. Então a gente limpa aquela sujeira em cima da pele morta para depois remover ela. Mas você já chegou a passar, mesmo depois que você passou o microdermo, passar mais um pouquinho do 4 em 1? Não, o que eu já fiz. Por que você fala? O resultado é outro. Depois que eu fiz essa experiência, não deixo de passar ele depois. Ele dá uma outra sensação. Sim. Porque o que eu faço, e que é sempre a orientação, a ordem de aplicação, Sim. Por exemplo, se você tem máscara detox, a máscara renovadora em gel, máscara de argila rosa, se você limpa com o gel, você faz a esfoliação e aí você vem com a máscara e aplica. O que acontece? Você tá com a pele totalmente exposta ali, com os poros abertos, aí você vem com aquela máscara maravilhosa que vai levar ali ativos e produtos numa concentração maior, esses ativos todos vão penetrar muito mais na pele e você vai ter aí também uma potencialização dessas máscaras. E aí depois finaliza com o sérum. Mas o gel por que eu eu nunca fiz essa usei. experiência? Porque eu tenho muito mesmo, principalmente nessa região, os sebinhos, né, que junta. Então, eu fiz essa experiência, eu passei o 4 em 1, passei o microdermo, mas eu sentia que dava a impressão que arrancou lá de dentro e ficou parado aqui fora. Aí, quando eu venho com 4 em 1, a sensação é outra, parece que realmente você... Aí, o que tirou para fora, ele vai remover. Faz essa experiência para você ver. Eu vou fazer.
Vou fazer para ver. Fica a dica aí para vocês fazerem também, né? E ver se você percebe alguma diferença. Porque esse daqui, teoricamente, ele é para já vai remover e tirar, né? A hora que a gente faz enxágua ele, a gente remove. Mas, talvez, se você sentir essa sensação mais oleosa, fica melhor ainda. Então, talvez para as clientes de pele mais oleosa, pode dar essa dica que ela vai gostar mais ainda também, né? E aí, Tava o que fechado o ele áudio, tem? a pele fica outra. Que legal. Tá vendo, gente? Por que que é importante estar online? Que a gente aprende, a gente pergunta, né, Célia? A gente troca. Então, vamos lá. E o que que é um diferencial desse produto que eu gosto de falar bastante? Os cristalzinhos que a gente tem, eles são de como é que fala? De um material que ele não dissolve. E é um material desenvolvido especificamente, polido. Então, sabe aquela história de usar açúcar para esfoliar a pele do seu rosto? Você jamais faz isso. Fala para sua cliente, jamais faça isso. Porque os cristais de açúcar, eles não são polidos, eles têm pontas. Se você pegar no microscópico, você vai ver as pontas que tem um grão de açúcar cristal. E aquilo lá, ao invés de você achar que você está fazendo bem para sua pele, a hora que você passa, aquelas pontas vão fazendo microcortes e deixando a sua pele totalmente exposta para a contaminação. Então, não façam esfoliação com produtos que não sejam específicos para cuidado e tratamento da pele, porque você pode aí causar uma infecção bacteriana, algo muito grave na sua pele, tá? Então, esse produto aqui, ele vai manter a mesma quantidade de cristais do começo ao fim na esfoliação. Por isso que ela também é tão eficiente e dá realmente aquela sensação na hora de pele limpa, de pele que tá assim mais leve e lisa, né? A hora que você passa na pele da sua cliente esse primeiro passo, que ela remove, fala para ela, depois que ela secou a pele, fala para ela, passa a mão, como é que você está sentindo a sua pele? E no toque que ela passa, ela consegue perceber ali na hora a diferença e ela já se encanta, certo? E, Manu, esses dois, eles vendem junto e também vendem separado, tá? Mas aí você fala, mas por que que eu preciso disso aqui? Só isso daqui não resolve? E aí eu vou te falar, não. Por quê? Porque esse passo, ele vem para fazer essa esfoliação, deixa a pele totalmente exposta e ela fica um pouco sensibilizada. E essa ativação de fazer a massagem com os cristais, isso também ativa a oxigenação da pele. Então, obriga a pele a trazer oxigênio para a superfície. Então, isso também ajuda aí no aspecto da pele. Então, a pele está totalmente exposta nesse momento. Por isso que a gente precisa vir com o passo 2, porque ele vai nutrir e restaurar essa pele. Tudo de mais maravilhoso tem aqui dentro desse sérum, que a sua pele precisa depois de uma esfoliação abrasiva com o passo 1. E, além disso, ela tem um complexo exclusivo da Mary Kay de triplo chá, que funciona como calmante para a sua pele. Então, isso daqui tem que vir seguido disso daqui, porque um complementa o outro. É como se você fosse, eu falo a mesma coisa do gel com hidratante. É como se você fosse na loja de sapatos, você compra só um par de sapato? Se você comprar um par de sapato, o que você vai fazer? Você vai ficar mancando, não vai? Quando você vai lavar a cabeça, você usa só shampoo? O certo não é usar shampoo e condicionador? É a mesma coisa com o nosso kit de peeling de cristal. É a mesma coisa do nosso gel de limpeza com o hidratante. O meu gel não está aqui. Mas quando a minha cliente fala que ela quer só o gel, o que que eu falo para ela? Fulana, olha, esse gel ele é top, ele é maravilhoso, ele já vai fazer aí mais de 4 funções, porque ele ainda funciona como demaquilante. Só que a hora que você vai passar ele, você está limpando profundamente a sua pele, com um produto ali que já vai estar agindo como um tratamento anti-idade, clareamento, e você vai deixar a sua pele exposta para bactérias, fungos e tudo mais, poluição. Então, é importante que você use pelo menos
o gel junto com o hidratante. Se você não tem ainda o protetor solar, eu recomendo o do dia com protetor. Se você já usa o protetor solar, então vai com o da noite. Mas assim, nunca deixar de falar isso, porque normalmente elas querem só o gel, vamos dizer assim. Então você mostra para ela qual é a importância dela levar os dois, e aí você fala, aí eu falo, ó, os dois, fica isso daqui. E aí ela fala, então tá bom, eu levo, tá? Então eu nunca mais vendi só o gel depois que eu comecei a explicar isso para as clientes. Beleza? Então agora eu quero mostrar aqui para vocês na prática como que a gente aplica o nosso peeling de cristal. Então, o primeiro passo que eu faço, né, é a limpeza da pele com o gel de limpeza 4 em 1, tá? Depois que a gente lavou com o gel de limpeza 4 em 1, nós vamos pegar um pouquinho do nosso peeling. E, gente, é 1 grão de ervilha. Dá para enxergar bem aí? Ó. Sim. Bem pouca quantidade, tá? Distribui testa, no nariz, nas bochechinhas e no queixo. Eu vou fazer só de um lado, tá? Essa etapa eu já gosto de fazer no banho. Então, eu deixo lá no box do meu banheiro, junto com o meu gel de limpeza 4 em 1. Então, e aí eu já faço isso por quê? Porque a gente precisa de água. Então, como aqui eu não tenho água, eu vou borrifar. E é assim que a gente faz nas nossas clientes, nos atendimentos, leva um borrifadorzinho. E aí, ó, segura os dedinhos indicador e usa esses 3 aqui, que tem menos força, e você vai fazer movimentos circulares. O segredo é você estar com essa pele bem molhada, porque isso daqui não é para ser um negócio que você vai arrancar o seu couro. Então, é delicadeza. O simples movimento circular já é suficiente para fazer essa esfoliação. Você não precisa dar porrada em você. Tem gente que a gente vai passar, a pessoa faz uns negócios assim pesados, sabe? Chega a ficar vermelho, você tem que, uma hora você tem que Na falar, não, hora. vai mais devagar, que senão você fica com medo de dar um grosseirão na pessoa na hora ali, que a pessoa vai com uma mão de pedreiro assim, que misericórdia, vai dando até palpitação na gente. A gente não tem carinho com a gente, né? Quando a gente começa a cuidar, a gente vai querer fazer tudo rápido. Então, foca bem aonde? Onde você tem, onde a cliente tem aqueles problemas de poros, de cravinhos. Não esquece assim, ó, da pontinha, essa parte aqui, ó, de cima do nariz. Eu concentro bem aqui, ó, que é onde fica bem os poros dilatados. O bigode chinês, para refinar a linha, lembra? E aqui, que é onde eu tenho os cravinhos também, tá? Sentiu que você passou em tudo, aí você pode enxaguar com água. Agora eu vou ver se eu consigo aqui tirar com vocês com um paninho umedecido. E aí, qual é a ideia, né? Estratégia. Esse produto é um produto de alto impacto, que a pessoa ela vai sentir na hora, na primeira aplicação, o poder que esse produto tem. Só que nem sempre você consegue, às vezes, fazer uma demonstração no rosto da pessoa. E nem por isso você deixa de fazer a demonstração, sabe por quê? Você faz essa esfoliação para ela aqui, ó, no dorso da mão, de uma mão só. Coloca uma quantidade bem pequenininha e você vai conseguir ali mostrar para ela o mesmo efeito do produto que ele vai fazer aqui, ele fez aqui. E aí ela vai falar, nossa, se ele fez isso daqui aqui, imagina como que ele não vai deixar o meu rosto, tá? Então, leva na bolsa, compra o seu, leva na bolsa,
e faz essas demonstrações no seu caminho. Principalmente você que trabalha, né? As pessoas que trabalham, as que têm menos tempo, são as que mais vendem na maioria das vezes. Por quê? Porque está em contato com pessoas. Então, você pode deixar o kit com ela e falar para ela qual que é a estratégia. Falar para ela, olha, fulana, fui escolhida pela Mary Kay para acolher aí 50 opiniões sobre um produto. Será que você poderia me ajudar? Eu deixo ele com você até amanhã, você leva para casa, você vai usar assim, assim, assado, e amanhã você me devolve e me dá um feedback seu do que você achou desse produto. Pronto, você criou ali a oportunidade dela poder levar para casa. Ó, eu não gostei da sensação que fica com as toalhinhas. Tanto que eu, particularmente, não gosto de fazer a demonstração dele, por exemplo, quando eu vou atender uma cliente, se não tem uma pia ali, um lugar para lavar. Porque eu acho que com o paninho é muito mais difícil fazer e talvez pode ficar ali com a sensação dela não gostar, porque fica ainda assim uns grânulos, tá? Então, se tem água, eu faço a demonstração com a minha cliente. Se não tem, eu não faço no rosto, faço aqui no dorso, tá? Me dá 30 segundos que eu vou ali no banheiro lavar com água e já volto, tá bom? Pronto. Na hora de secar, você não vai esfregar essa toalha. Você seca de forma delicada, porque a sua pele ela tá mais sensível agora nesse momento, tá? Então você também ensina isso para sua cliente. Eu fui fazer um atendimento hoje e eu mandei um vídeo para a moça, né, antes de eu ir lá presencialmente. Aí a hora que ela foi secar o gel, ela já fez assim com a toalhinha. Aí ela falou para mim: "Eu não secava assim, mas eu aprendi com você ontem". Então, olha para você ver a importância, né, da informação. Eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês. Desse lado foi onde eu fiz o peeling. Eu vou mexer Ô, assim. Manu, tá sem o seu vídeo. Ah, peraí. Eu tô aqui, eu vou mostrar eu aqui. Tá, não, tá Ah, com. agora voltou. Agora voltou. Ó, esse lado foi o lado que eu fiz o peeling. Vocês lembram que eu não fiz dos dois lados, né? Esse daqui foi o que eu fiz, tá? Então, eu vou tentar fazer uns movimentos aqui para vocês verem como é que tá os poros. Dá para perceber que a pele tá lisinha, mais lisinha, os poros estão menos gritando? Quando eu comparo com esse lado? Falem para mim se vocês conseguem ver pela câmera. O lado que eu não esfoliei e o lado que eu esfoliei. Dá Dá. diferença, sim. Eu ainda tenho feito, né, a esfoliação. Então, a pessoa que tem um exemplo de skincare, né? Então, minha pele também tá nos trinques. Se você pega uma pele que ela não tem esse costume, vai dar muita diferença de um lado para o outro se você fizer só na metade do rosto dela.
Mas, gente, a sensação que esse produto dá pra gente de pele lisinha, de pele macia e sedosa é surreal, tá? Então, comprem. Quem não tem ainda, investe nesse mês que tá mais barato para você, para que você possa fazer as suas demonstrações para suas clientes. E aí, o passo 2 é um produto de válvula pump, que é essa válvula aqui. Então, o que eu falo sempre para as minhas clientes? É um pump até o final. Deixa eu ver. Vazou mais para lá. É o suficiente para a gente espalhar no rosto todo. Eu não vejo necessidade de espalhar mais do que isso, tá? Então, apertou a válvula pump até o final, essa quantidade de produto que você passa no rosto. E aí, você vai o quê? Ensinar ela a aplicar movimentos ascendentes, lembrando de aplicar em todas as regiões do nosso rosto. Esse produto, ele é mais fluido e ele absorve rapidamente. Então, a hora que a gente aplica, a pele já puxa e ali já está pronta agora para a gente finalizar o nosso cuidado com o kit microdermo. Posso só finalizar aqui no kit microdermo? Não, porque você limpou a sua pele, você esfoliou, arrancou aquela camada de células mortas, você nutriu, restaurou e colocou aqui um calmante para ela com o sérum. Agora, o que você precisa fazer? Essa pele continua exposta. Você precisa vir com a hidratação. É a hidratação que vai fechar essa pele. É a hidratação que forma uma barreira natural na nossa pele e vai garantir que todos os ativos maravilhosos, principalmente aqui do sérum, permaneça dentro da nossa pele, tá? Então, sempre tem que ter a última finalização de qualquer tipo de skincare, que é a hidratação, tá? E esse produto, por ele deixar a nossa pele mais exposta, sensibilizada, é sempre recomendado de fazermos no período da noite. E aí finaliza o quê? Com o creme da noite. E aí aquela quantidade de... Eu falo que é 1 grão de ervilha e você vai aplicar na sua pele como um todo. E aqui você vai fechar agora. Vai formar uma barreira natural na sua pele para que ela fique com todos os ativos lá dentro. E agora, imagina, como eu falei, todos os ativos desse creme noturno, como que eles vão penetrar muito melhor na nossa pele. Porque lembra, tinha uma camada de pele morta aqui. Todos os ativos dos produtos têm que passar por essa pele morta para depois chegar na nossa pele. Agora não. Ela já está ali em contato direto com aquela pele saudável, linda e maravilhosa, tá? E aí, finaliza com o creme da área dos olhos. Então, a rotina com o peeling de cristal. Primeiro gel, passo 1 do microdermo. Esse aqui não é o gel, mas só para vocês entenderem, tá? Faz de conta que é. O gel, passo 1 do microdermo, passo 2 do microdermo, hidratante noturno e hidratante da área dos olhos. Para quem tem o kit Time Wise completo, essa é a ordem de aplicação. Se a pessoa só tem o gel e o hidratante, ela vai usar gel, passo 1, passo 2 e hidratante noturno, certo? Alguma dúvida de vocês? Algum complemento que vocês gostariam de fazer, meninas, até aqui? Boa noite, Pamela. Boa noite, Rose, que chegou depois. Agora, então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Tudo bem? Bem, demorei, mas cheguei. Eu estava conseguindo entrar. Nossa, eu tive que. Eu desinstalei, aí tentei instalar de novo, ficou dando erro, aí eu tentei de novo, aí eu desinstalei alguns aplicativos, aí foi. Então, tá bom. Que bom. Parabéns por você não desistir e estar aqui, né? Apesar de tudo isso, ó. Sim. Então, agora eu vou mostrar para vocês esse produto aqui, que é o nosso gel suavizante para a área dos olhos.
Ele foi desenvolvido com extratos botânicos, inclusive ele tem também o extrato da fruta de pepino. Quem aqui já viu em filme, desenho, sei lá, as pessoas com aquela rodela de pepino nos olhos? Alguém já viu? Já. Já, né? Então, por que colocar? Porque realmente do pepino, né, existem aí extratos que auxiliam na questão de inchaço aqui dessa região. Mas aqui o produto está aí específico, né, e adequado para o uso dermocosmético. Então, como que eu faço? Deixa eu pegar aqui o meu cotonete. Ó, dependendo, o meu, ele ficou virado, sabe assim, dentro da bolsa, de ponta cabeça. Então, ficou produto aqui na tampinha, ó. Então, eu vejo, se tem produto aqui na tampinha, eu pego esse que tá aqui, ó. Dá para ver a quantidade de gel ali, ó? É muito pouquinha, não tem necessidade também de ser mais do que isso. Então, eu vou aplicar aqui, deposito com o cotonete, e aí venho com os meus dedinhos, dando batidinhas para espalhar esse produto, ativar aqui a circulação e depois faço o movimento para levar ele também lá para aquela pálpebra aqui, ó. E ele também, rapidamente, ele é absorvido pela nossa pele, tá? E aí, ele já fez a função dele de auxiliar. Ele dá uma sensaçãozinha assim de refrescância a hora que a gente aplica, que fica meio geladinho, sabe? Então, por isso que ele ajuda também nessa questão de inchaço, do cansaço. E ele tem a potência de hidratação de 130 vezes mais. Então, imagina que essa região aqui da área dos olhos toda, ela é a pele mais fina do nosso corpo todo. É a pele mais fininha, mais sensível, que merece ali bastante atenção e na maioria das vezes as clientes, não sei se as suas também são assim, mas elas compram e aí ela fala que o creme da área dos olhos, elas nunca repõem quase o creme da área dos olhos, porque não usa. E aí eu falo, mulher, é aonde você tem mais que usar, aonde que aparece as primeiras rugas. A hora que a gente sorri, é aqui. Então, aqui é a primeira parte que a gente deveria começar a cuidar, tá? Então, para a utilização desse produto, depois que fez a limpeza, seja gel ou com peeling de cristal, como eu fiz aqui, a gente vem com ele para depois finalizar com o creme da área dos olhos, tá? Então, qual é aí a capacidade que a nossa pele tem de absorção de produtos? A nossa pele, ela consegue absorver até 5 tipos de texturas diferentes, tá? Então, a gente sempre começa a aplicar, depois que a pele tá limpa ali, exposta, a gente sempre começa a aplicar os produtos do mais líquido para o mais denso, sabe? Então, esse daqui, ele é um gel, então ele ainda é mais molinho, fluido do que um creme. Por isso que ele vem antes. Então, a gente potencializa a hidratação aqui dele e vem com o creme da área dos olhos para finalizar, para fechar aqui essa barreira de hidratação. A mesma coisa com a questão da pele, tá? Então, pego aqui um grão de arroz mais gordinho, aqueles grãos de arroz arbóreo de risoto, olha para cima, dando batidinhas. Então, quando a gente olha para cima, assim, ó, a gente consegue colocar o dedo numa região maior. Então, esse daqui agora é aquele creme que a gente tem que levar ele bem pertinho lá da raiz dos cílios. E depois a gente vai levar ele também para aquela parte da pálpebra fixa. Essa aqui é a nossa pálpebra fixa. Isso daqui é a nossa pálpebra móvel, aquela que a gente pisca.
Então, aqui a gente não aplica, porque essa pele ela é muito mais fininha e sensível, tá? Então, a gente aplica nessa parte toda aqui de baixo, bem pertinho ali da raiz dos cílios mesmo, e nessa parte da pálpebra aqui em cima. E o movimento correto, tá? Se você for pesquisar, é esse daqui. E às vezes a cliente tem dificuldade, não tem coordenação motora, porque se você parar para lembrar, você também não tinha quando você começou. Então, a gente explica que é esse sentido, esse dedo anelar, porque ele é o dedo que a gente faz menos pressão, menos força, então ele fica mais leve para fazer esse movimento. Eu também acho que ele encaixa melhor aqui, nessa região da área dos olhos, e é nesse sentido para a gente ir contra as linhas e as rugas. Se a gente faz isso daqui, esse movimento, a gente está esticando a pele, a gente está deixando, alongando mais ainda as linhas. Nesse sentido, a gente vai no sentido contrário da linha, tá? Por isso Isso eu não sabia, já aprendi mais uma nova. Então, por isso a teoria, do porquê que tem que ser assim, por causa disso, né? Então, essa é a aplicação mais adequada, vamos dizer assim. Quem aí já tem o sérum, o gel suavizante? Eu tenho. Tá gostando também? Ai, tô adorando. Só que eu tava aplicando, olha como é bom a gente aprender, né? Porque eu tava aplicando ele antes do creme da área dos olhos. Quer dizer, eu tava aplicando depois. Porque o que Depois, acontece quando você aplica depois? A hidratação, ela fecha ali a pele, né? Ela meio que forma aquela barreira natural. Então, os ativos, toda aquela potência de hidratação, ela não está sendo absorvida, ela não está sendo ali utilizada do tanto que ela pode oferecer. Porque você passou o hidratante por cima, antes, né? Por baixo. Então, você fechou ali a barreira da pele, então ele não vai penetrar tanto naquela região, por isso que a gente usa ele antes. E é o mesmo princípio para os boosters, sérums, né? A gente sempre passa antes do hidratante. O hidratante é o último que vem para fechar tudo. entendeu? E quando eu não tenho também condição de colocar no olho da cliente, e quando tem, eu sempre gosto de reforçar, é legal quando a gente faz em um lado só, sabe? Um lado só o corretivo, um lado só esse produto, aí depois você pode fazer até um lado só o peeling de cristal, porque isso gera ali para ela um impacto visual, na hora que ela consegue perceber a diferença de um olho para o outro. Ou se eu faço aqui, por exemplo, esse gelzinho que eu já demonstrei, a cliente fez na sessão, eu peguei um pouquinho depois e coloquei aqui na mão dela, para que ela pudesse visualizar depois uma mão e a outra para ver o efeito que esse gelzinho dá realmente na pele. Porque, como ela passou os dois aqui, ela não vai lembrar de como é que estava ali antes, sabe? Então, isso também ajuda você a poder mostrar ali, a cliente visualizar o efeito na hora dos produtos. Mesma coisa com a demonstração do peeling nessa região aqui, tá bom? E para finalizar, eu trouxe aqui o nosso corretivo pêssego. Vou ver se eu consigo aumentar um pouco essa luz aqui. O pêssego ou o yellow? Agora que eu estou prestando atenção, né? O corretivo Yellow. E peraí, que não me disse. Foi a embalagem pro uai. Será que mudou? O corretivo Yellow, tá? Eu já tive, gente, cliente que eu atendi e que ela falou que jogou fora o corretivo porque ela não conseguiu usar, enfim, a pessoa que vendeu não explicou direito como usar e tudo mais. Então, eu quero fazer na prática também com vocês, como que eu faço, como que eu ensino as minhas clientes. Esse produto, ele é um corretivo, primeiro, colorido. O que é um corretivo colorido? É todos aqueles corretivos que têm cores diferentes de tom de pele. Então, nós temos o amarelo, nós temos o pêssego, nós temos corretivo verde, corretivo lilás,
corretivo vermelho, laranja. Não sei se vocês já viram todas essas cores, mas existem. Esses corretivos coloridos, eles sempre devem ser utilizados antes da base. A não ser o nosso corretivo pêssego, que por ele ter uma coloração ali mais clarinha, tem algumas pessoas que utilizam ele depois da base, mas com a função de corretivo de iluminação, tá? Uhum. É diferente o objetivo do produto. Então, o corretivo colorido, ele sempre vem antes da base, porque a função dele é de neutralizar a cor da mancha. Baseado no princípio de que, se você pegar guache, pensa em guache, se você colocar as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, mexer e colocando um pouquinho de branco, vai formar a cor da pele, tá? Então, essa nossa cor de pele é composta pelas cores primárias, azul, vermelho e amarelo misturadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse corretivo Yellow, ele é muito sensacional para quem tem as olheiras arroxeadas, que é o meu caso. É mais avermelhada que arroxeada. Por quê? Porque a hora que eu coloco o amarelo aqui, ele vai neutralizar, partindo do princípio de que se as cores, a cor da pele, ela é as cores primárias azul, amarelo e vermelho, quando eu tenho a mancha arroxeada, roxo, o roxo, ele é a junção de quais cores primárias? Do vermelho e do azul. Então, se você pegar vermelho e azul, misturar, ele vai dar roxo. Então, a cor que eu tenho aqui é roxo. Então, eu já tenho aqui na minha pele, na minha olheira, o vermelho e o azul. Qual é a cor que está faltando que, se eu juntar, vira cor de pele das cores primárias? Amarelo. O amarelo. Então, por isso que o corretivo amarelo, ele neutraliza manchas arroxeadas, até ali talvez as azuladas. Entende? Baseado nesse princípio de que ele volta a deixar essa região como cor da pele. Seria basicamente isso, né? E aí, não fica legal você usar esse corretivo por cima dali da base depois, porque a função dele é ali de neutralização da cor. Diferente dos outros corretivos, aquele de pincelzinho que a gente tem, que ele vai fazer ali uma correção mais por cobertura. Ele vai ali cobrir a mancha no sentido de cobertura e não de neutralização. Então, essa é a diferença, né? Os corretivos coloridos neutralizam a cor e os corretivos normais, eles tampam ali por cobertura ou eles iluminam quando a gente usa o tom mais claro. Além disso, esse daqui, que é o corretivo Yellow, que ele vem na bisnaguinha, ele até vem na bisnaguinha, ele é mais grosso, ele tem uma alta cobertura, tá? Então, eu tô com esse daqui que eu fiz um experimento, um vídeo, e eu vou colocar um pouco aqui do corretivo, ó. Ele é bem grossinho e ele seca rápido. Então, eu vou colocar aqui e dar batidinhas e vou mostrar para vocês. Ó. Vocês conseguem ver o coração ainda? Bem, sim, se olhar bem, né? Então, ele é super indicado também para quem quer cobrir as manchas de melasma. Então, em regiões assim, se você quer uma cobertura maior do melasma, você utiliza o corretivo Yellow, tampa ali. Aí, o que você faz? Para não deixar essa borda muito marcada, você vem depois com a esponjinha e dá umas arrastadinhas nessas bordas, para que fique mais suave, vamos dizer assim. Não fica aquele, tipo, acabou o amarelo, começou a pele. Fica mais suave, sabe? A transição do amarelo para a sua pele, para a pele da cliente. Então, nas bordinhas ali da mancha, a gente dá aquela arrastadinha para suavizar isso. Ele também é um corretivo à prova d'água. Então, às vezes, aí a cliente que vai, né, agora para o verão, curtir praia, piscina, essas coisas, ela pode usar o corretivo, porque ele é ali totalmente prova d'água resistente à água, certo?
E como eu falei que ele seca rápido, eu sempre recomendo você fazer um olho primeiro e depois você vai no outro. Então, você pode colocar direto no seu dedo, você pode colocar aqui no dorso da mão e daqui você pega e vai dando batidinhas. Você pode pingar aqui direto, tá? Veja qual é a forma que você se adapta aí melhor e que você pode ali talvez mostrar para as suas clientes. Eu coloquei aqui um pouquinho, ó. Tá aqui. E aí nós temos esse pincel. Esse pincel aqui, ele parece aquele língua de gato. Quem é mais da maquiagem vai lembrar, né? Ele é fininho, de assim, e compridinho de assim. Então, ele parece ali uma linguinha de gato, o formato dele, ó. Por isso que ele chama língua de gato, tá? Então, ele é um pincel que ele é específico para aplicação de coisas cremosas desse jeito. Então, ele serve para a gente depositar e aplicar aqui os corretivos, e ele também serve para fazer a aplicação de sombras em creme ou sombras líquidas, certo? Aqueles iluminador que a gente teve líquido, lembra? Que saiu o rosé e o caramel, você pode aplicar ele com esse pincel também, desde que ele esteja limpo, tá? Então, eu vou aplicar aqui com o pincel para vocês verem. Eu pego aqui um pouquinho e vou aplicar aqui, ó. Em toda essa parte da minha olheira aqui. Prestando bem atenção para chegar bem ali rente aos meus cílios, porque às vezes a cliente, ela passa e ela não chega ali em cima, na parte ali do cílio. Aí fica, dá para ver, sabe, certinho aqui, assim, que fica um roxo, bem ali encostando com o cílio. E aonde que a gente tem olheira? A gente também tem olheira nessa parte de cima. Então, eu preciso aplicar o corretivo aqui em cima também. Não é só na parte de baixo. Essa coloração aqui na parte de cima também deixa a gente com um olhar mais profundo, com um olhar mais decaído, de cansada, né? Ó, com o pincelzinho aqui, a gente já consegue uma aplicação bem bacana. E aí, nas bordinhas aqui, é o que eu falei, você dá aquela arrastadinha, assim, para ficar mais suave a transição da pele, do corretivo para a pele. Jesus amado. Deixa eu aparejar. Vocês conseguem perceber a diferença que faz um corretivo na vida da pessoa? Eu tô tentando me deixar grande aqui para ver. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto que o corretivo corrige esse aspecto de cansado. Olha aqui. E olha aqui. A diferença é muito grande mesmo. Olha. Aqui e aqui. Ai, gente, é que o negócio é espelhado, né? É muita diferença. Muita diferença. Eu não consigo mais ficar sem, no mínimo, um corretivo. Porque isso daqui muda muito a forma como eu me vejo no espelho. Quando eu me vejo desse jeito aqui, gente, é uma cara de cansada, de acabada, de derrotada. Fala sério. Não tem o que falar. Você ficar se vendo desse jeito, você só vai gerar sentimentos péssimos. Então, para que eu vou ficar desse jeito aqui se eu tenho ferramentas ao meu favor aqui que podem me valorizar? Né? Para que eu vou ficar me autodepreciando, me criticando, olhando para isso aqui, se eu posso olhar para isso aqui todos os dias? Né? Então, assim, quem sofre com as olheiras, quem tem essa dor da olheira, esse corretivo ele é muito sensacional. Muito sensacional. E também para quem tem aí e quer cobrir melasma, né? Manchas de melasma. Eu também tenho manchinhas de melasma nessa região aqui,
tem um pouco aqui na testa, tem época que tá mais, né, gritante, mas assim, não me incomoda ao ponto de eu precisar colocar o corretivo ali. Mas às vezes você vai pegar uma cliente que o problema dela, ela se incomoda com melasma. Corretivo Yellow para ela, que ela vai conseguir ali fazer a cobertura. E a ferramenta também é algo que ajuda muito, tá? Então, a aplicação aqui, ó, com o pincel, dando meio que batidinhas e arrastadinhas, ó, batidinhas e arrastadinhas suaves, eu consegui fazer um acabamento perfeito sem eu precisar de esponjinha ou vir aqui com o dedo, né? Só que vocês viram também que a quantidade que eu peguei foi bem pouca. Aqui, ó. Ainda ficou um tantinho aqui. Por quê? Se a cliente colocar muito produto, isso daqui vai ficar uma nhaca. Vai acumular aqui nas linhas de expressão, ó, se ela tiver mais linhas aqui, que eu já me incomodo também, vai acumular, vai ficar uma nhaca. E ela pode saber ali não usar, né? Ela vai, que nem aquela minha cliente, jogar fora porque ela não vai conseguir usar, porque o negócio vai ficar horroroso. Então, a gente que tem essa função de ensinar para ela a quantidade que é pouco, como que ela vai aplicar, é isso que é o nosso diferencial, né? A gente não é só uma vendedora de produto, a gente tem ali uma consultoria, a gente presta ali um atendimento para ela, que não é simplesmente eu vendi, se vira. Então, por isso que a gente vai aprendendo ao longo da jornada aí, cada vez mais sobre os produtos, para a gente estar cada vez mais preparada e capacitada para atender as nossas clientes. E quem tem o tom de pele, que é o fundo quente, que é o fundo amarelado, ela consegue utilizar, por exemplo, no dia dela, se ela quiser, só o corretivo amarelo. Porque como o fundo de pele dela é quente, já é amarelado, ela aplica, faz esse truquezinho aqui, ó, de arrastar nas bordinhas para não aparecer aonde ficou muito assim, começa e termina, e ela consegue ali usar o corretivo com pó, máscara de cílios e batom, e ela tá pronta, né? Agora, quem tem a pele mais rosadinha, a minha é um tom neutro, né? Aqui a gente percebe mais o rosado. E então, assim, eu já acho que fica meio. Dá mais para perceber que eu tô com um corretivo amarelo. Mas as pessoas que têm o fundo de pele mais quente e ali nos bege, né? Também não é tão clarinha ou tão escura. Ou se ela for muito clarinha nas Ivory, ela pode, às vezes, ali colocar menos produto que ela vai conseguir usar no dia a dia também. Pode falar. A Pâmela quer falar. Ah, pode. Então, eu tenho um pouco de dificuldade na questão do corretivo Yellow. Tanto é que eu, particularmente, eu já prefiro os outros que já tem, que já é mais, não é de cobertura, né? Não é de correção, é mais de cobertura. É, porque justamente pelo fato de eu tenho a pele negra. Para mim, o Yellow, eu já tentei várias formas de usar ele, mas para mim ele estoura. Ele fica muito claro, você fala. Muito claro, muito claro. Então, eu sempre assim, quando por exemplo, a pele mais negra, eu procuro indicar, tipo, o light bronze, sabe, esses outros, assim, porque eu tenho ainda um pouco de dificuldade de me entender com esse yellow. Ele não, meio que não, acho que não Pâmela, gosta. mas o curso que a gente fez, né, com a Sabrina Santos, ela deixou bem claro que para a pele negra o Yellow não dá certo mesmo. Então, assim, não é que você tem dificuldade. É uma coisa óbvia. O amarelo para a pele negra, ele não resolve. Isso a Sabrina nos ensinou já na outra aula que a gente teve, ela já passou um pouquinho sobre isso. E ela falou, né, que o Yellow para a pele negra não dá certo mesmo. E aí, qual que ela Então, recomendou, Su? O light bronze, no caso. o light bronze, nossa, eu super apaixonada nele no light bronze, nós dois se entendem bom, mas olha. Legal. Eu Gosto tenho experiência.
Posso, última coisa só. Eu gosto de Não? indicar assim, o yellow, às vezes, dependendo do fundo de pele, que nem quando é clarinho assim, também tanto para fazer correção, também às vezes para fazer um contorninho levezinho assim na sobrancelha, sabe, para dar uma levantadinha, sabe? Mas é outra história. Mas eu gosto de indicar nessa parte. Um que eu usei em bisnaga, que também era bem concentrado, mas agora não, acho que não tem mais, foi o bronze 1. Lembra? Que era igual o Yellow, a bisnaguinha assim. Antigamente a gente tinha, É, depois juntou o novo, aí saiu de linha, né? Hum, olha que aí legal, não conheci. Eu esse acho eu que a gosto. Manu não é dessa fase. Não Ele Nossa, tinha, conheci. o eu mesmo tenho que a gente tem o restícios dele. Yellow, o mesmo que a gente tem o Yellow em bisnaga, a gente tinha bege, bronze, a gente tinha. Aí Ah, tiraram e lançaram esse novo. o outro lá, entendi. É, É, o... se você tem o amarelo aí, que né, você tem para demonstração, eu não sei se você já fez o teste de colocar uma quantidade menor para ver se ele atende a necessidade ou não, ou se você já testou de todos os jeitos. Se você ainda não testou, Esses dias no curso de automaquiagem que a gente estava fazendo, tinha uma aluna lá que ela falou assim: eu não uso isso aqui, porque isso aqui deixa minha pele horrível. E por incrível que pareça, tipo assim, porque que nem o Yellow, ele tanto não, pelo que eu observei, ele tanto não dá só para quem tem a pele negra, mas também quem tem a pele muito clarinha. Porque ele dá a tonalidade, ele fica bem amarelo mesmo, bem marcadinho. É mais para quem tem o tom mais rosado, eu acho que não fica muito legal, porque ela era bem branquinha, sabe? Bem assim, uhum, bem alva mais que a neve. E aí, quando colocou que a gente colocou o yellow, ele deu, mesmo um pouquinho, ele deu bastante diferença. Que ele, ao invés dele tampar a mancha, ajudar. ele manchou. Vamos dizer, ele manchou. Então, Aham, aí eu falei, ó, eu particularmente indicaria, mesmo a gente fazendo esfumadinho, tudo certinho, ao invés de deixar assim o olho dela aberto, assim, igual ficou o seu, assim, tipo, sabe? Aí deu aquela fechada, ficou bem, sabe, bem escuro. Então, aí eu falei, eu indico o líquido, que é mais, que tem o Light Ivory, né, que é o bem lembra. claro. Uhum. Essa cliente minha que eu falei que ela tinha jogado fora, eu fui lá e aí a base dela foi umas Ivory C100 e ela Uhum. usou, e ela estava ali usando, né? Eu ensinei ela a usar o corretivo Yellow e deu certo, mas é aquele caso, a quantidade, né? Aqui, na que eu passei, é uma quantidade razoável. Se eu vou com o dedinho aplicando, às vezes eu preciso de mais produto para conseguir um efeito desse, sabe? Uhum. Então, assim, às vezes, se você ajustar um tiquinho a quantidade, dê certo, mas aí também precisa ver se faz a função que ela quer da neutralização ali e se não vai ficar, né, com aquele aspecto de muita diferença de cor depois que você É, coloca a base também. Um corretivo que eu gosto bastante para pele negra, que a primeira vez, assim, eu fiquei assustada, é o pêssego. A pessoa passou o corretivo pêssego, eu falei, mas como que você usa o corretivo pêssego? Porque, assim, eu não tinha experiência tanto com pele mais morena negra, né? E aí ela passou, fica aquele esbranquiçado, mas depois que vem com a base ali, a base cobre e super dá certo. Então, hoje, nas aulas bem de iluminado make... também. Hã? E fica bem iluminado também. O pêssego, ele Nas dá. aulas de make, eu não tenho medo de indicar ali o pêssego para pele negra, né? Mas tudo vai ali depender. Então, se ela quer cobrir mais a olheira, se a olheira dela tá mais ali, talvez vermelha do que roxa, o pêssego vai ajudar mais, ou usar o corretivo de cobertura. Mas esse daqui é o corretivo que mais vai trazer cobertura para manchas no geral no rosto e para trazer aqui a neutralização das olheiras assim mais arroxeadas, partindo daquele princípio que eu ensinei no começo,
né? E para pele mais negra, a gente pode aí usar pêssego, a gente pode usar o light bronze, como você falou, Uhum, né? uhum. E aí, daqui, a gente vem com a base, né? E lembrando sempre que quando a gente coloca um produto corretivo aqui, se eu vou vir aplicando a minha base com um pincel, por exemplo, eu não posso ficar arrastando o pincel aqui, eu não posso ficar arrastando a esponjinha, porque senão eu vou tirar esse produto. Então, sempre quando eu uso corretivo, se eu venho com um pincel, eu vou dando meio que batidinhas aqui, bem devagar. Se eu venho com a esponjinha também batidinha, nada de você ficar arrastando, porque senão você vai arrancar o produto ali ao invés de cobrir, né? Vamos se dizer assim. Era isso que eu queria passar para vocês. Vocês gostaram? Eu tô chocada com a minha imagem de. Gostei, sim. Parabéns, viu? Obrigado por compartilhar mais uma vez com a gente. Ajudou um pouco aí na clarear qual é a ordem de aplicação, como faz. Sim. É tipo assim, olha, tipo, eu já voltando um pouquinho a aula, né? Isso ia atrasado, eu ainda vou falar ainda, porque eu não sou obrigada, né? E nós estamos É, aqui para isso. o hidratante mesmo, tipo assim, eu falo, pode passar um pouquinho em cima da pálpebra, sabe? Dessa pálpebra, da pálpebra móvel, da molinha, né? Uhum. Porque, tipo, na minha cabeça, tipo assim, aquilo ia porque o hidratante da área dos olhos, ele também é para trazer um pouco de fortalecimento para essa região, né? Da pálpebra Uhum. caída. Então, aí eu falava para cliente, se dá batidinhas, leve batidinhas, né, em cima para, né, não esfregar, não ficar coçando igual estava coçando aqui os olhos, enfim. E eu falava O que isso. que Então, agora, acontece? Eu também já falei para cliente aplicar aqui, mas o que acontece é exatamente isso. Quando a gente aplica aqui, a probabilidade desse produto escorrer, se ela suar, é maior. A probabilidade dela coçar o olho, passar o dedo aqui e trazer esse produto para dentro do olho é maior. E aí pode ter pessoas que acabam ficando sensíveis, né? Entra produto ali dentro e acaba irritando tudo mais. Por isso, a recomendação de não aplicar exatamente o produto. O que a gente pode fazer, que nem na hora de fazer a massagem ali, a gente vai levando, né? O produto para cima, fica um produto aqui. Então, aí, com o restinho, você aplicar aqui. Mas evitar de depositar especificamente produto bastante aqui nessa região, sabe? sim. E detalhe também, gente, ó, eu sei que tá tudo bem, assim, você falou uma coisa sobre consultoria, né, que assim, não é só chegar lá e tome-lhe produto, entendeu? Você tem que ensinar. Hoje, eu tive uma experiência, né, uma moça, eu cheguei, olhei, porque já é a segunda vez que eu vejo ela, gente, aquela base que você olha e você fala assim, meu Deus, essa base não tá certo, não tá. Que você Eu fica só assim, vou parar de gravar aqui para não ficar muito extenso depois e nós vamos continuando aqui. Pode ir falando, Pamela, que vai e aparecer uma aí, mensagem aí para vocês. tá.